Olá, seja muito bem-vindo. Agora eu acertei o perfil. Ai, meu Deus, ainda bem que eu tenho a equipe, viu? Estava eu procurando, deixa eu acertar cabelinho, estava eu procurando. Ai, não, essa foi ótima. Se não é, olha, o pessoal que trabalha comigo é maravilhoso. Vocês são divinos. Eu lá deixei uma musiquinha ambiente, já estou ali brincando e te esperando. Daqui a pouco, perfil errado, Van. Como vai, Van? Sua linda, que saudade. Graças a Deus está tudo honra. ótimo. Obrigada, viu? Eu sei que você é super ocupada, concorridíssima. Obrigada por ter aceito o convite. É um prazer receber você. Eu que te agradeço todo o carinho e toda a atenção sempre. Para mim é um prazer a gente estar aqui hoje. É muito bom a gente compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos à Conexão Nutri, esse espaço de compartilhamento de saberes. Hoje a nossa convidada dispensa apresentação, mas mesmo assim, para quem não acompanha essas nutricionistas top, essa é a doutora Vanderly Marchiori. Ela é um renome em muitos assuntos, inclusive fitoterapia. Coordenadora de pós-graduação, ela tem um curso sobre fitoterapia. É uma pessoa que eu acho que o que eu mais amo e admiro em você, Van, é apesar do estrelato, é sempre ser muito gente como a gente, sabe aquela sensação? E acima de tudo, sempre estudando e compartilhando saberes, né? Isso aí, muito bem-vinda realmente. E vamos começar assim, provocando. Diga lá. Eu tenho a seguinte filosofia, né? Cada vez que a gente acha que sabe alguma coisa, a gente não sabe a nada, né? E a gente precisa estar sempre estudando se a gente quer estar atualizada. E uma vez uma pessoa me disse assim, nossa, mas você já tem tanta idade? E eu achei ótimo, né? Tenho mesmo, né? Você tem tanta idade e você se comunica de um jeito muito peculiar nas redes sociais. E assim eu não consigo ser diferente. Eu acho que ou a gente está junto ou a gente não está. E meu jeito é esse, aí falando, oh, nossa, ó, minha sobrinha que é ginecologista acabou de entrar. Ai, que O marido legal. dela estava lá ligado. Eu acho que ela estava pelo Instagram dele e agora ela entrou. E outras pacientes, ou seja, a gente vai conectando, né? Vai. E ela é uma pessoa, por exemplo, que ela começou a fazer o óvulo de tuia para os pacientes, para tratar candidíase, de uma conversa que a gente teve, ou seja, sempre a gente compartilha conhecimento. E a gente tem que compartilhar conhecimento pelo bem do outro. Né? Mas assim, ó, e também quando reclamam, mas tem gente isso. Tem gente, não se conecta com essas pessoas, desliga, deixa isso para lá, as pessoas são pequenas também. E tá tudo certo, cada um no seu, cada qual, né? Tá tudo bem. Ó, a gente tem o Eduardo Salustio vendo a gente, sabe de onde? De Goiás. Ai, que delícia! É um amigo. Que então, delícia. Esse é um amigo que ele tem um projeto lindo chamado Olhar de Júlia. E o Olhar de Júlia auxilia muita gente no entorno de Goiás, um trabalho lindíssimo, seríssimo, para quem quer e está podendo, nesse momento, fazer as suas doações. Olha, gente, e para quem não então, pode... em doações, eu vou aproveitar e fazer um link que eu tenho uns amigos que eu trabalhei com eles na época de São Paulo, e eles trabalham com os projetos sociais na África. Está tendo contaminação, obviamente, e o estado de miséria está atrapalhando muito. Eles estão precisando de muita ajuda. Então, quem puder aí se comunicar, doar, eles usam muito essas sachês de dietas completas, né? Líquidas e em pó, e eles precisam em torno dali da região que eles estão, 3.000 unidades diárias e estão recebendo 10, 15, 50.
tá gravíssimo. É, Então, tudo olha, tá parabéns, precisando de viu, muita coisa Eduardo? hoje. Parabéns. Todo trabalho assim é muito bacana. E também, se quiserem ajudar, agora eu comecei já de novo, todo ano eu faço a campanha de doação de mantas, cobertores, para quem está em estado de rua, né? E que eu me nego a dizer moradores de rua, gente. As pessoas não escolhem esse tipo de moradia, tá? Mas, enfim, cada um com seus preconceitos. E tem muita gente aí passando frio, agora já está frio. Então, a gente está precisando de muita coisa nesse Brasil, né? Mas vamos para o nosso Verdade. assunto, meu amor? Vamos Vamos lá. sim. Vamos conversar, Vã? Explica Vamos. para a gente, primeiro, que eu acho que Ah, muita gente confunde, o que é infertilidade. eu acho que tem um exemplo que acabou de entrar agora, ela não tinha infertilidade, mas eu acompanhei durante a gestação, que é a Cá Bertolucci, que ela mora lá em Michigan hoje, né? Hoje não, já há algum tempo. E nós fizemos todo o planejamento de vitaminas e minerais durante a gestação inteira. Mas ela já veio encomendada pela irmã, que eu acompanhei as 2 gestações, que foi uma coisa bem bacana. E as pessoas precisam entender que muitas vezes, não diria muitas vezes, todas as vezes, quando a gente fala de fertilidade, a gente está falando de uma saúde integral e mais completa. Então, isso é um ponto bastante importante. E que tem algumas plantas que auxiliam bastante nesse aspecto, para fazer uma, não vou nem dizer uma regulagem hormonal em alguns momentos, mas fazer até uma regulagem da liberação e do equilíbrio da insulina para que os hormônios sejam regulados. Então, muitas vezes as pessoas não entendem e a mulher acha que eu estou dando a carqueja para ela, porque a carqueja ajuda a emagrecer. E ela diz assim, então eu vou estar mais magra para gestar. Uau! Não, amiga, você também pode emagrecer, pode aproveitar esse espaço de tempo para emagrecer se for necessário. Mas a carqueja está ali porque ela é uma das plantas que ela equilibra pressão, ela equilibra a liberação de insulina e de glicose, ela equilibra a liberação de alguns hormônios, ela vem sendo cada vez mais estudada e ela é excelente para melhorar o funcionamento do nosso fígado. E a gente sabe muito bem que quanto mais o nosso fígado está funcionando bem, o que acontece é que a liberação dos nossos hormônios, a fabricação e liberação dos nossos hormônios fica muito melhor. Então, acho que esse é um ponto bastante positivo. Em vários aspectos, né? Inclusive Sim. na detoxificação que tanto falam, a importância aí do fígado, né? A importância realmente que dieta detox não dá, gente, mas realmente que a gente precisa ter um carinho, um cuidado com o nosso fígado por ser esse órgão de grande importância e fazer toda a metabolização, lidar com esses metabólicos tóxicos, medicação, hormônios, é vital. Eu falo até isso, eu digo, gente, por que dão tanto valor? Eu acho merecimento, eu acho ótimo, mas falam tanto do intestino e o nutricionista ainda não chegou no fígado. É importantíssimo, muito legal você falar isso, né? Aqui Em talvez ele aula, chegue quando no eu dou fígado. compostos bioativos, Van, eu uso muito compostos bioativos associados aí a benefícios hepáticos. Eu Né? A acho que às própria... vezes ele chega Pode no falar. fígado com um viés inadequado, sabe? O nutricionista está chegando no fígado só pensando no detox. E, na realidade, eu sou daquela linha, você já sabe disso, eu sou daquela linha que o detox acontece quando você bebe água e tem um fígado que funciona. E ponto, e tá muito bom, gente. Quer tomar um suco verde para ter a sua fonte de vitamina e mineral, porque você não comeu a salada, ou enfim, porque você não é adepto de frutas, verduras e legumes, e quer tomar no suco, tá ótimo. Mas acelerar o processo de desintoxicação
pode ser muito mais danoso do que não fazê-lo. Então, toma água, né? Perfeito. Eu Toma falo água para e os tenha alunos, juízo. olha, deixa beber o tal do suco detox. Só chama de suco verde ou suco de vegetais. Porque eu nunca vi tanta gente beber brócolis, beber cenoura, beber vegetais. Na hora de prescrever para comer, não querem, mas botou no suco, consome. Então, gente, tá tudo certo, né? Van, já temos aí uma primeira perguntinha. O espermograma baixíssimo, o que devo utilizar? Primeiro que só tem duas plantas que a gente pode utilizar nesse aspecto, que são úteis e eficazes. Com comprovação científica, somente mucuna. A mucuna pruriens é uma planta considerada adaptógena, e essa planta adaptógena ela melhora a liberação de espermatozoides e também a motilidade dos espermatozoides já existentes. Então, ela é bem adequada para isso. Existem padronizações, né? E isso é muito importante as pessoas entenderem quando a gente fala de fitoterapia, é que plantas que são usadas para finalidades específicas como essa, elas devem ser preparadas em farmácia de manipulação que tenha laudo com a comprovação de qualidade e também com a especificação de padronização dos marcadores dessas plantas, porque senão você corre o risco de usar um produto que não vai fazer diferença alguma, porque era o pó da planta e não o extrato padronizado. E para a Mucuna pruriens ser eficaz nesse quadro, nós precisamos usar o extrato padronizado. Uma outra planta que não tem ainda publicação sobre isso nesse aspecto, mas que a gente sabe que faz a diferença, é o gengibre. O gengibre é um rizoma adaptógeno também, e ele é muito importante para fortalecer a parede do espermatozoide e também a parede do óvulo. Ou seja, ele facilita o processo de concepção, porque ele deixa as células mais blindadas, vamos chamar assim. E olha que bacana, o gengibre tem aí 1000 outras finalidades, né? Tem, ele é excelente para imunidade, ele é bactericida, ele é fungicida. Nós temos um efeito muito interessante para a mulher quando ela engravida, que é o efeito do gengibre, reduzindo os enjoos no primeiro trimestre. Muito. A gente tem pacientes oncológicos há muito tempo, para quem tem mucosite, enfim, né? Mas muitas vezes a mulher deixa de usar pelo preconceito achando que ele é abortivo, e ele não é abortivo. Tá? Eu já fiz uma revisão sobre isso, eu e a Edna Sakamoto, de Campinas, e as publicações mostram que a gente não tem efeito abortivo dele. Não, óbvio que não nas maneiras e condições adequadas de uso. Não estamos falando de superdosagem. E outra, isso é importante mesmo, gente. Aí, nós já começamos aqui conversando, mas assim, para quem não conhece a Van, então eu vou tomar aqui uma palavra, que ninguém está dando receita. Tudo tem que ser avaliado, quadro clínico, sinais, sintomas, o tempo que prevalece essa situação, trabalhar com histórico bioquímico, clínico, então é um conjunto. Nunca usem, principalmente nós da nutrição, inclusive quem não tem o título de especialista, a gente pode conversar um pouco para o final sobre essa polêmica, mas não é sair usando e repetindo, né, Van? A gente conversa tanto isso nos bastidores, né? Até porque a gente não vai dar dose, né? Até porque a gente não vai dar dose nenhuma. Então, perfeito. É para resguardar os pacientes, para fazer você se interesse e estudar mais, né? É isso aí. Já temos aqui outra pergunta. Qual a sua opinião sobre o Elixir de Inhame, pré-concepção? Quem está fazendo essa pergunta usou o inhame para gestar, que eu lembro, e ela teve uma gestação gemelar espontânea.
E ela tem meus Oh, dois quase netos. ah, São duas lindezas, é uma ex-aluna minha, a Gabi. O inhame, a Dioscória vilosa, ela é riquíssima em dioscorina e diogenina. E esses dois fitoquímicos, eles sim são decisivos para aumentar a taxa de concepção para a saúde da mulher. Tá? Então, na saúde da mulher especificamente, a gente não tem evidência disso para os meninos, mas para as meninas a gente sabe que isso acontece com facilidade. Uma outra saída, e que eu gosto de alternar, é fazer a Dioscória vilosa, ou seja, o inhame, alternado com a abóbora, porque a abóbora ela tem a curcubicina, e essas três substâncias, esses três fitoquímicos, eles são muito importantes no equilíbrio de estrógeno, progesterona e testosterona na saúde feminina. Então, ajuda bastante. A abóbora, além de tudo, ela é uma fruta que tem um valor calórico muito baixo e muita fibra. Então, eu deixo isso livre para que a mulher consuma na forma de doce. Eu falo para ela fazer o doce de abóbora caseiro sem açúcar, com bastante cravo e canela, e só acertar o açúcar no final, ou o adoçante no final. Deixa cozinhar bastante, a hora que tiver já no ponto que você gosta, você vai lá e experimenta. A maioria das vezes não precisa nem colocar nada, porque já tem a natureza de sabor da abóbora já é doce. é. E eu adoro trabalhar com abóbora em merenda escolar e várias receitas. Eu ensino a fazer recheio de pastel, molho de tomate, pastas, né, para acompanhar patês e fazer para o pão, para colocar em pães, recheio de pão, pão de abóbora, que é uma coisa hiper fácil fazer. Então tem muita coisa bacana, assim. Eu adoro. Minha família diz que se lembra abóbora, vê Vanessa. Mas o que eu gosto é que a relação custo-benefício, né, é muito boa. Tem. Abóbora, repolho, tem alguns alimentos que são ricos em tantos compostos bioativos e a gente pode explorar. Muito bom mesmo. Agora, tem muita gente, ainda é mito. Eu vejo pelo consultório, os pacientes que eu atendo, como ainda trata com tabu essa questão da fertilidade, né, Van? Eu acho que as pessoas hoje elas estão um pouco mais abertas para isso, né, para discutir o que talvez para algumas pessoas ainda seja um sinal de incompetência. E elas não entendem que não é uma incompetência ter qualquer desarranjo ou qualquer problema na área da fertilidade, né? Então a gente sabe muito bem disso. Nós temos Claro. quadros severos de endometriose que desregulam muito o processo de concepção, e nós temos uma planta que é maravilhosa para isso. Né? Nós temos uma planta que ela trata muito bem disso, que é a damiana. A damiana, a turnera difusa, é uma planta que é conhecida no centro-oeste como quina, né? E ela tem um papel fundamental como anti-inflamatória, mas ela tem uma característica muito interessante. Eu aprendi com o doutor Leme Franco, de Curitiba, ele é um homeopata antigo de Curitiba e um excelente médico. E ele escreveu um livro muito antigo chamado Fitoterapia na Saúde da Mulher. E Uau. eu fiz um curso com ele quando existia o Instituto Herbário, logo que eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com a fitoterapia. Eles tinham um curso só para médicos, e eu também tenho tanto a vida da Cristiane, que era quem conduzia o Instituto, que eu pedi tanto, eu ligava todos os dias, às 3h30 da tarde, eu ligava para ela para que ela me deixasse ser só ouvinte do curso. E lá eu aprendi com o Dr. Leme Franco que quando a gente usava a damiana, ela descolava as camadas envelhecidas do endométrio. Olha. E foi uma experiência, assim, saber usar e usar da maneira correta foi uma experiência
encantadora Claro. e ela foi, na realidade, divisora de águas para várias das minhas pacientes, Não, e porque... nós temos aí, falando de fertilidade, mas nós temos um grande número, e me chama a atenção, de jovens com endometriose. Tem. Mulheres jovens com endometriose. A gente que tem 30 anos de casa aí já, né, pode comparar bastante isso. O pessoal aqui perguntou do uso da Punica granatum, da Romã. A romã é um excelente antioxidante, né? Como antioxidante, ela tem um papel bastante interessante. Ligado à fertilidade diretamente, eu ainda não vi tanta evidência. O Mas pessoal perguntou aqui, os alunos perguntaram que ela está associada à fertilidade e longevidade. a longevidade, sem dúvida alguma. Por A causa do longevidade, antioxidante. como qualquer Tá. antioxidante, ela está bem Se posicionada. vocês quiserem perguntar ou referir alguma substância, alguma coisa, gente, fica então melhor direcionado. Também Agora sobre tem o uma... uso da goji berry na elevação dos hormônios sexuais. Nunca vi nada publicado, mas talvez não tenha procurado, tá? Porque eu acho que esse também é um outro ponto. Agora, tem uma fruta que agora nós estamos exatamente na época dela, que é fabulosa para aumentar a vida útil dos óvulos, que é o caqui. O caqui é uma fruta Olha, riquíssima em beta-criptoxantina, e a beta-criptoxantina especificamente, ela é fundamental para aumentar a vida útil dos óvulos que estão ali no nosso corpo. perfeito, que interessante. As meninas depois disseram que qualquer coisa mandam, que é uma referência de 2019. Ok, gente. Então, Tem mais uma muita vez, não dá para coisa. estudar tudo. Agora sim, uma coisa que eu quero passar essa certeza, que a doutora Vanderly está nos trazendo, gente, é um resumo daquilo realmente que é eficiente. Tem muita pesquisa, né? Ainda mais essa área progrediu muito. Deixa eu ver que aqui já chegou uma nova perguntinha. Podem ir enviando suas perguntas. Muito bom, e os pacientes perguntam muito, Gabi, sobre isso. Fito ou alimento para aumentar a libido no puerpério? Risos. Gente, ela precisa dormir primeiro com gêmeos, ela precisa voltar a dormir, senão não tem libido. Já te falei, Gabi, traz as crianças para minha casa, que eu fico com os dois para você descansar. Mas assim, primeiro, né, a pessoa precisa entender de verdade. Eu acho que aí a fala da Sabrina Sato foi muito libertadora para muita mulher. Ela deu uma entrevista para a revista Trip e uma das perguntas para ela foi como é que era o sexo pós-parto. E a resposta dela foi muito direta. Ela fez assim: é lindo, eu não pratico. Eu não tive filhos, né? Então não consigo falar com propriedade sobre isso. Mas se ela quer aquele mulherão com aquele marido lindo, ela fala abertamente que a libido desaparece no pós-parto, a gente precisa entender que vai voltar a partir do momento que os hormônios voltem a se comportar de uma outra maneira. Mas enquanto a mulher está amamentando, o corpo entende que ela não está com a libido alta porque ela está ainda nutrindo o seu bebê. Então, a liberação de hormônio é muito importante aí. Talvez, eu acho que aí faz bem a gente pontuar, existe uma planta que é a ashwagandha, ou a Vitania sonífera, ou Panax não, o ginseng indiano, que ele pode ser bastante útil nesse aspecto, até porque é um grande adaptógeno. E ele funciona muito bem, sabe, para quê? Para aumentar a libido da mulher no climatério. No climatério e na menopausa, quando a gente faz uma associação da ashwagandha com zinco, a mulher responde muito bem, muito bem. Olha, que interessante, gente. Isso realmente... E outra, é um problema que muitas mulheres trazem mesmo, né? Sim. A libido que você falou aí do climatério, né? Aí já não relacionado, claro, à fertilidade, mas isso é uma queixa na maioria das mulheres na menopausa e climatério,
Sim. Então, os pacientes trazem isso na clínica com muita frequência. E aí, além do ginseng, alguma outra orientação, alguma outra planta que a gente poderia trabalhar nesse caso da libido, Van? Olha, na libido, eu acho que a mucuna também faz diferença, tanto para homem quanto para mulher. A gente sabe que, apesar de antigamente a gente só ter tríbulos terrestres na nossa prescrição para isso, a gente sabe que ela aumenta muito pouco, mas na maioria dos casos ela não aumenta, ela não melhora a libido. Tá? Era um grande placebão que a gente usava e a gente acreditava, até porque, né, 20 anos atrás a gente carecia de estudos dentro desse tema. Claro, se ainda hoje a gente não fala disso com muita tranquilidade, quem trabalhou com materno sabe que muitas mulheres, inclusive, se sentem na obrigação. Muito boa essa sua fala da Sabrina, porque se sentem na obrigação de ter a prática sexual com o marido, porque afinal estão casados, e enfim, né? O mundo é mais machista do que muitas de nós conseguimos admitir. A mucuna ela tem uma correlação aí também bastante grande. Eu já li alguma coisa sobre secreção de sêmen. Sim, 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 ela aumenta bastante. Ela altera bastante. Perfeito. Nós temos uma outra planta, que é a Euricoma longifolia, que é o long jack. Esse sim está associado ao aumento da testosterona e o aumento da libido, principalmente para os homens. Mas, mais uma vez, vamos olhar o todo, né? Porque quando a gente fala de homem com libido baixa, ou com pouco tempo de ereção, a gente pode estar falando de um homem que tem uma alteração significativa da glicemia, né? Então, ele já pode estar sofrendo os reveses aí de uma glicemia descontrolada. Ou ele pode estar também já entrando na andropausa e fazendo de conta que nada acontece, como todo mundo faz, viu? Não é só o menino que faz isso, não. Muita mulher quer driblar a menopausa e fazer de conta que nada está acontecendo. A melhor estratégia, aí eu posso falar com lugar de fala, porque eu sou menopausada há 7 anos, falar com muita tranquilidade. Aceita a menopausa. Aceita a menopausa, porque a hora que você aceita e trabalha com ela, a sua vida melhora muito, inclusive a libido. Perfeito. Olha, e quanto isso é importante, né? A gente vê muitas mulheres que, inclusive... Né? Oi? A gente precisa parar de brigar com os ciclos da vida. É que nós não temos essa educação, né, Van? Eu até entendo isso. Inclusive, a mulher ser taxada como, né? Você agora não pode mais produzir filhos. Isso é arcaico, gente. É de um tempo que o valor se dava, né, pela reprodução. Então, assim, tá na hora do nutricionista colher. E você falou disso, né? Eu lembrei da artemisia, que também a gente vê como atividade estrogênica e vem aí publicando alguns estudos, estão saindo com menopausa também aqui na endometriose, que você falou, na descamação vaginal. Então, isso é importante a gente buscar. E já que a gente falou da artemisia, eu lembrei de um outro que sempre o pessoal cita muito. Van, fala para a gente do hibisco nessa realidade. Então, hibisco, nós temos 2 tipos de hibisco, né? Que é o hibisco sabdarifa e o hibisco sinensis. O hibisco sinense, ele não é adequado para uso interno, ele só é adequado para uso externo. E o hibisco sabdarifa, ele é o que nós usamos, é aquela cápsula floral que nós usamos para fazer o chá e que é conhecida em muitos lugares do Brasil como vinagreira, né? Então, Olha, é por isso que tem aquele eu sabor. fui num congresso, eu até perguntei isso outro dia, porque eu fui num congresso e um médico fez um comentário que me preocupou. Ele disse que todo hibisco no Brasil, esses que estão na rua, podem ser usados para consumo. E eu me arrepiei, porque eu disse, gente, eu não sou um renome em fito, não é a minha área, mas pelo que a gente lê de compostos bioativos, sempre acaba vindo alguma coisa, né?
E fala justo o que você acabou de falar, da importância dessa diferença, né? Então é meio preocupante falar assim, olha, colhe na rua e faz o chá. Não dá, né? Primeiro que quando você vai fazer um chá, você tem que ter certeza que aquela é a planta e que aquela planta é segura. Então, Ele apresentou no processo de ovulação o hibisco e comentou isso, que todo hibisco é um chá funcional. Usou esse termo e eu me preocupei com isso. tudo funciona, né? Para o bem ou para o mal. Então, adoro essa mulher. Tudo Boa, funciona. boa. Todo alimento é funcional, né? Então, se a gente tiver um entendimento da acepção correta, todo alimento é funcional, toda planta é funcional, mas a gente precisa saber o quanto faz bem e o quanto faz mal. E esse é um ponto muito sério, porque as pessoas acham que porque é natural não pode fazer mal. Perfeito. Esses sinenses, a gente tem evidência de toxicidade com quantidades pequenas de utilização. E ele sim está ligado à infertilidade. Mas é óbvio que ele não pode ser usado como método contraceptivo, porque ele não é. Mas eu acabei de fazer um levantamento sobre o hibiscus sabdarifa, que é esse cálice floral vinagreira que a gente utiliza. Nenhum estudo de consistência metodológica mostra a ação dele nos hormônios. Ele é um super anti-inflamatório, ele é um excelente antioxidante, porque ele é riquíssimo em antocianina, que é o que dá aquela coloração linda para a bebida, depois que a gente o faz. Ele está sim envolvido na redução de peso corporal, discretamente, até porque ele tem uma ação no controle do colesterol total e no LDL colesterol, mas para a ação hormonal, ele não está... Esse sabedoria está relacionado à liberação de hormônios estrogênios, influenciando na fertilidade feminina. A gente orientou um TCC e encontrou artigos com essa... Até quando a gente montou o quadro, a gente colocou o hibisco nessa liberação hormonal. Então eu até quero ver, porque dessa última... Foi agora, faz 6 meses... E a gente não achou nada que desse muita substância. Não, amiga, você não está entendendo. Nós estamos em aprendizado nessa área. Não você. Mas eu acho que isso é muito importante de ser questionado sempre, sabe? Porque as pessoas vêm usando inadvertidamente. O hibisco faz bem? Faz, mas tome cuidado, né? Primeiro, toma cuidado com os volumes. As pessoas tomam... Muito. Por exemplo, quando foi esse boom do hibisco, começaram a pôr no chimarrão. E aí faziam muito forte a bebida, que ficava mais amargo, porque o chá de hibisco, para quem não experimentou ele forte, ele amarga. E o chimarrão já é amargo. Então, os pacientes chegavam a vir assim, ai, Vanessa, eu não estou aguentando tomar hibisco, mas eu pensava, mas eu não prescrevi hibisco. Ah, mas alguém, fulano, alguém da moda, falou que é termogênico, então se eu tomar mais forte ainda, eu emagreço mais, né? Esse era o raciocínio das pessoas. Mas é interessante, você sabe que como um agente termogênico, ele não tem papel, não. Ele não tem ação, ele talvez tenha uma ação na MPK, mas ainda não está comprovado, não. Olha, você age hibisco para ter isso foi divulgado na mídia, né? A Gabi está dizendo que está tomando vinagre e que odeia o sabor de hibisco. Parece que está tomando vinagre. Eu gosto, sabia? Eu gosto muito. Eu aprendi a fazer, eu faço iogurte natural e iogurte de kefir em casa. E quando eu trabalhava com a Embrapa, em comunidades carentes, a gente usava o chá de hibisco com canela, muito bem comentado, e fazia ele um pouco mais concentrado, mas um pequeno volume para colorir o iogurte. Sim. Fica rosé, assim, fica muito bonito, fica bacana e gostoso. Mas ele aí é bem legal. Proporção. Ele é bem legal, inclusive, para dar cor a bolos, né? Bolos e pães.
Então a gente então a gente consegue... usava para colorir iogurte, não sabia que podia... Ô, Van, e a videira é a Tribulus terrestris, né? Você Tribulus falou tem... dela. Pode falar um pouco mais do Tribulus? Porque eu É, acho que ainda há algo assim, e vende em farmácia, em qualquer lugar, as pessoas fazem automedicação. o Tribulus terrestris, o marcador dele são as saponinas, né? E, assim, para você ter uma atividade real, a quantidade utilizada é alta e tem que vir de lugares muito frios, porque a planta que não é cultivada em lugar muito frio, ela não tem a quantidade de saponinas adequada para ter algum tipo de atividade. Por isso que a gente vê que, na maioria dos casos, usar como a gente usava, que era 500 miligramas encapsulado, é só placebo. Então, ela não tem uma atividade real na maioria dos casos. Então, essa coisa de Tribulus melhorar, porque na área esportiva eu já desfaço esse mito mesmo, mas na fertilidade, o Tribulus melhor, ser um afrodisíaco, né? Que eu ouço tanto a cultura popular falar, não tem evidência. Muito bom, hein? Não é nem fraca, né? Porque tem algumas evidências que são fracamente positivas. Dele é zero evidência. Que loucura! Ó, a Camila está dizendo que ela aprendeu a fazer uma conserva de hibisco. Que legal! Faz muito isso. Não conheço. Olha, conserva de hibisco, Camila. Depois ensina a gente. Pelo menos o que eu comi parece um picles de hibisco. E aí eu acho que o sabor é adequado, sabe? Tá, aí perfeito. Faz sentido. Van, estão perguntando também, pedindo para você falar um pouquinho sobre a maca peruana. Tá, então primeiro vamos falar sobre a maca peruana que vem do Peru, tá? Porque nós temos duas macas peruanas. A gente tem a maca peruana, que é o Lipidium, que vem do Peru, e a outra que vem da Bolívia. A que vem da Bolívia, ela não tem marcador em quantidade suficiente, em geral. Mas a que vem do Peru, ela é potente. Então, primeiro a gente precisa saber qual é a origem e qual é a padronização dessa marca. Então, essa marca, só que qual é o marcador da marca? É L-Dopa. Então, a gente tem que usar com muito cuidado, tá? Muito cuidado. E quando você está fazendo uso de maca peruana, o ideal é que você não faça consumo de carne vermelha perto dessa refeição, desse horário. Mas ela é usada com que finalidade? Aumentar a espermatogênese mesmo? Não, ela é usada para melhorar a libido feminina, em geral. Em geral, é para melhorar a libido feminina. Olha isso. A Gabi está pedindo para você dar sugestões de alimentação afrodisíaca. A Gabi está querendo mais 2. Eu acho, viu? Mas também, vamos ser sinceros, ela é linda, o marido é lindo. Eles precisam mesmo inundar a cidade de Sorriso de mini pessoas lindas e de bom coração, porque os dois são excelentes pessoas. Que lindo! Eles precisam povoar Sorriso mesmo com gente do bem ali na região. Mas eu acho, até eu quero comentar isso, que a gente vê nas notícias só negativas. Mas eu queria compartilhar, assim, que eu tenho escutado histórias das minhas pacientes fantásticas, que melhoraram a relação sexual estando em isolamento. Claro, no início passaram por um estresse, mas já que eu não posso ficar brigada em guerra dentro de casa mesmo, resolveram pacificar os seus lares. E muitos perguntavam, Vanessa, e não é de meu domínio isso, então eu também quero saber. Vanessa, assim, que legal, essa história do meu marido está trabalhando em casa, as crianças participando Eu fiz um campeonato de Masterchef com as crianças, né? E envolvemos 23 pacientes. E as mães contando que participaram,
o quanto isso está permitindo um autoconhecimento, uma renovação de compromissos e também um namorinho melhor, porque a gente vive numa correria dia a dia e agora está todo mundo em casa. Então, realmente, assim, ó, tem muita história bacana. Filhos, adolescentes, rebeldes, ausentes, participarem e tentarem acolher os pais nesse isolamento, porque o adolescente já fica isolado no celular, no computador, né? Então, ele estava no ambiente dele, nós não. Então, muitos relatos bacanas, viu? Não é só... A gente só ouve falar separação e tudo, não. Tem muita gente que está em família e isso é muito bom, né? E aí, qual é essa alimentação afrodisíaca? Acho que primeiro, Só até não me antes da manda gente entrar comer nisso, placenta, tá bom? eu vou continuar na sua reflexão. Eu acho que essa quarentena ela trouxe um negócio bastante interessante, pelo menos para as pessoas do meu convívio, né? A gente está dando valor ao que realmente sempre teve valor, né? Eu acho que assim, logo no início da quarentena, eu tive uma amiga que doou muita roupa e a gente acabou revertendo. Mandei uma parte para doação e a parte que era muito valiosa, eram roupas e bolsas muito valiosas, viraram dinheiro para esse projeto do Eduardo, O Olhar de Júlia. E a gente consegue reciclar, né, tudo. E no meio de toda essa reciclagem, a cada pessoa que eu falava, enfim, a cada pessoa que a gente discutia sobre o assunto de estarmos fechados, a fala era a mesma. Ela fazia assim, por que eu tenho tanto? O que eu faço? Por que eu tenho 8 calças pretas, por exemplo? Né? Estou dando um exemplo qualquer. Por que eu tenho 8 calças pretas? Né? E uma vez eu brinquei com uma pessoa e dizia assim, olha, você só tem um bumbum. Né? Não precisa ter 3 carros, você não precisa ter 3 motos. Então, acho que a gente está começando a olhar para o que realmente tem valor, que é quem está do nosso lado, né? E ressignificar mesmo. E aí não tem nada melhor para a libido do que isso, do que você se redescobrir. Porque descobriu outra fácil, agora e você se aceitar? Eu até coloquei no Instagram um tempo atrás, que assim, eu faço tanta terapia, eu faço já tantos anos, que a aceitação de quem eu era estava tranquila. Né? Eu estou gostando de quem eu me vejo. Óbvio que eu sou do lema que todo dia a gente acorda e tem mais um dia de oportunidade para melhorar. Mas Isso. Assim, a gente tem que... Mas quando a gente joga no positivo e quer melhorar, a gente não entra em conflito, né? Ontem à noite no grupo Atende Nutri, que é um grupo que eu faço treinamento para nutricionistas que querem melhorar o seu potencial em consultório, e como eu trabalho com inteligência emocional, psicologia positiva, e ainda faço mais uma pós em neurociência, eu trago muito desenvolvimento pessoal. Antes de querer vender, antes de querer atender, é ver o outro. Porque aí ficam falando escuta amorosa, escuta ativa. Mas o que é isso? Como eu faço isso comigo? Porque eu tenho que estar bem. E estar bem não é esteticamente só. Né? Também é uma questão importante. Então, esse acolhimento, essa aceitação, ela é muito importante mesmo, Van, e entender isso. Hoje ainda de manhã eu dei aula na pós e eu corrigi a nossa pós-graduação, ela tem um módulo prático de atendimento do início ao fim com todas as variáveis. E eu vendo o cardápio, nós estávamos conversando sobre planejamento alimentar, uma mãe com 3 filhos, uma mulher, mãe com 3 filhos, em isolamento, e aí tinha que, sei lá, fazer pão de queijo. Aí eu disse, mas gente, só um pouquinho, qual é essa receita? Porque ela tem 3 filhos, ela vai, para ela isoladamente, ela vai preparar aquilo que vai no forno, que exige quanto tempo? 40 minutos de preparo. Ela vai assar e vai comer um pão de queijo. Vocês escreveram isso mesmo? Vocês são sádicas, maldosas, querem que a paciente surte? Então, mas às vezes o nutricionista está tão focado em caloria, em quantidade, nisso, naquilo,
que ele não vê como esse sistema é mais amplo, mais complexo, que ela tem um marido e 3 crianças em casa, 2 com 3 anos e um bebê de 6 meses. Nossa. E aí vai fazer patês, vai fazer Não, suco amiga. verde, vai fazer... Entende? Não. Assim, não está errado a receita em si, mas não é quem está certo, né? Não, Essa mas não é real. a execução, não é real. Não está errado, mas não é real, né? Ontem eu atendi uma paciente que eu vi que ela estava com a gente logo no começo e ela trouxe uma fala que para mim foi muito importante. Ela disse assim, eu tô atrás de você porque você valoriza a comida, então você ensina pratos fáceis. E aí eu completei, né? Eu disse assim, eu não demonizo o alimento. Porque não dá para a gente demonizar. Vamos colocar a nossa cabeça bem aqui, no aqui e agora, né? Quem é que está comprando orgânico fresco para comer todos os dias da quarentena? Né? São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. Aqui em São Paulo, desculpa, eu não consigo, tá? Então, eu vou fazer meu ovo no molho de tomate, que eu amo, e que as pessoas adoraram e replicaram essa minha receita no Instagram, vou. Mas aquele tomate é um tomate pelado que estava dentro de uma lata, que foi feita exatamente para que eu pudesse usar esse tomate no momento que eu precisasse e quisesse, e que a indústria fez com todos os rigores de qualidade, inclusive na seleção deste tomate. Então, acho que a gente tem que ter o caminho do meio dentro das nossas recomendações. Então, isso é muito importante. Então, se a gente está falando em comer abóbora e a pessoa não tem nenhuma, tem zero habilidade culinária, enquanto ela não aprender a fazer o doce de abóbora, eu não vou dizer para ela, olha, não compre o doce pronto porque ele é do mal. Do mal é você não comer. Do mal é você olhar para o prato alheio e criticar o prato alheio sem saber qual é a carga, inclusive emocional, que tem essa comida. Não, verdade. E tem que ver outro exemplo, uma receita com farinha de amêndoas, porque aí ficam endemonizando o glúten, o trigo, farinha de amêndoas. Nesse mesmo exemplo. Eu não me lembro o que era que tinha farinha de amêndoas. Eu disse, olha, gente, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui no Sul custa R$ 140 o quilo da farinha de amêndoas. Uma mulher desempregada, eu não sei qual é a condição financeira, porque até eu só quis levantar o raciocínio, que também a gente não pode endemonizar quem tem dinheiro, não é isso? Mas tem que tomar muito cuidado com essas prescrições. Aí é orgânico, sucos vegetais, ingredientes caros, preparações elaboradas, filho. Não, mas peraí, mesmo se ela tenha dinheiro para pagar essa farinha de amêndoa, que aqui é o mesmo preço, por que ela tem que pagar essa farinha de amêndoa se ela não tiver nenhum problema com glúten? Se ela não tiver nenhum problema com trigo? Mas são os mitos, né? Os mitos. São os mitos. Tem nutris famosos que assumem publicamente que o glúten, que carboidrato é um problema, ensinam estratégias low carb, ensinam a usar a farinha de amêndoas e aí popularizou isso de uma forma imensa. Então, enfim, mas é essa crítica, esse senso crítico, Van, e ao mesmo tempo esse acolhimento que a gente traz, né? Que são essenciais aqui. Eu dou aula de dietas de moda para um curso só para médicos, que é um curso de medicina estética. E a minha aula começou com 2 horas, agora eu já tenho 6 horas para a gente falar sobre dietas de moda. E aí eu sempre começo com a mesma fala. Eu falo, gente, eu sou nutricionista há 32 anos. Eu já passei por todas essas modas, com outros nomes. Mas eu já passei por todas elas e eu posso dizer exatamente aonde espana, como espana e por que espana. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, quando a gente tirar, e eu acho que aqui, mais uma vez, o confinamento está nos fazendo bem. Quando a gente tirar a lente de aumento do que é estranho e voltar para o básico bem feito, a gente come menos. Porque é gostoso. Porque é gostoso.
você comer uma comidinha bem feita, caseira, é gostoso. Ontem até coloquei, porque eu sempre coloco nos stories, às vezes, alguma coisa que eu tô comendo, né? E ontem eu comi, meu namorado quis fazer um agrado para mim, aí ele fez um filé de frango, aí eu falei, eu não quero arroz. E aí o que que ele fez? Ele esquentou um pão, aí muita salada de couve, então foi filé de frango, salada de couve, muito milho, ou seja, tinha salada, Na eu tinha aula, no proteína. treinamento, na pós, nas aulas, eu sempre falo: quem te disse que as pessoas têm que jantar comida igual ao almoço? Isso é cultural e preconceituoso. A gente tem que ter criatividade, fazer um clafoutis, fazer um lanche. Quer dizer, proíbem lanche. Oi? Sabe, assim, tem Mas umas se o coisas que... pãozinho for feito com farinha de amêndoa colhida pelas virgens do Pacífico às 3 horas da manhã, você pode. Ah, então, filhinha, aí a gente vai ver quem está patrocinando tudo isso e vai começar a entender essa proliferação toda, viu? Mas Mas essas vai pessoas dizer também isso vão envelhecer. para minha avó portuguesa, que para ela jantar não precisava ser comida, era pão com patês diferentes, isso deixar e uma taça de vinho. Isso deixava e azeite. Ela punha um pote com ervas aromáticas, azeite extra virgem, cortávamos o pão e ficava embebendo no azeite e tomando vinho e conversando e comendo pão. Olha que coisa fantástica, fabulosa. A italiana fala que a gente faz o pochá, né? Você vai pochando o pão naquele azeite, né? E eu acho que é bem isso, é respeitar a cultura. Quando a gente respeita a cultura, a gente também respeita a alimentação que essa pessoa tem. E como é que a gente pode equilibrar isso de uma maneira que seja saudável, né? Como é que a gente pode fazer essa história dar certo em todos os momentos? Então, assim, eu sou exemplo vivo. Meu pai, ele não comia carne de boi, mas ele comia porco todo dia. Ele era um açougueiro e ele comia torresmo e era um prato de torresmo todas as noites. Absolutamente todas as noites. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu dizia assim, pai, é impossível que o senhor não tenha nada. Até 66 anos ele não teve nada. Mas dos 66 aos 84, aí ele colheu, entre outras coisas, o fato dele ter comido o torresmo. Só que ao mesmo tempo que ele comia o torresmo, todas as noites, ao longo do dia, ele carregava as peças, né, o quarto dianteiro e o quarto traseiro do boi, nas costas. Ou seja, ele passava o dia inteirinho carregando um quarto de boi E ao longo fazia do as dia inteiro. refeições no horário certo, não Sim, tomava sim. Coca-Cola no café da manhã, Não né? tinha. Então, A gente, eu conto isso, o quanto é importante essas nossas memórias e esse estar, né? Porque também, tanto que hoje em dia a própria American Heart Association já liberou o consumo de bacon, mas não é liberou porque pode comer tudo isso. Não, é porque não precisa ser proibitivo. E os próprios biomarcadores de doenças cardiovasculares já não usam mais colesterol e frações. Então, a gente também tem que ampliar um pouco. Vovó bebia vinho. Aí você vai ver os estudos sobre isso, né? A vovó foi para o hospital. Ela pediu no hospital um cálice de vinho. O médico me liga, doutora Vanessa, e eu, pois não, a sua avó diz que se você deixar, eu digo, bom, doutor, o senhor foi fisgado na lábia da dona Esther, né? Então, se ela realmente liberar, se você já se envolveu, então acho que já poderia. E o mais lindo dessa história, e a gente sabia que ela não sairia de lá, é que ele levou, essa história até me emociona, cálice de cristal e um vinho pequeno e sentou com ela para tomar. aí, Então, você quer coisa isso... melhor
nesse mundo. Você quer coisa pior? E são histórias fabulosas, né? Fabulosas. Isso é saúde integral. Van, nosso tempo está acabando. É isso. Eu vou te agradecer 1000 vezes toda essa contribuição, essa generosidade. Encontrar você é sempre muito bom. E eu deixo esses minutos finais para você fazer um fechamento aí, né? Falar das comidas afrodisíacas que você não nos ensinou. É isso. E agradecer imensamente uma pessoa com essa generosidade e conteúdo aqui conosco, viu? Obrigada de coração. Eu que agradeço o convite sempre, porque é sempre bom estarmos juntas. Para finalizar, eu sou antiga, né? E eu participei com Alimentos Afrodisíacos na Cama com Monique, que é um programa de TV muito antigo, muito antigo. E ela me pediu, ela foi um doce comigo, foi excepcional mesmo, apesar de toda a fama que ela tinha, para que eu explicasse quais eram os alimentos realmente afrodisíacos. Tudo que é fonte de zinco é afrodisíaco, porque nós precisamos do zinco para o nosso sistema hormonal estar equilibrado. E a libido depende dos hormônios. Então, primeiro, durma bem. Segundo, pense positivamente, pense com desejo. Sexo não é ruim. Sexo é muito bom e é vida. Já diz lá aquele medical group toda manhã, né, que fala que sexo é vida. E é mesmo, gente. A gente só está aqui porque nossos pais fizeram sexo. Sinto muito de contar isso. Então, consuma fontes de zinco, que são os grãos integrais, carne vermelha também, para quem come carne vermelha. Faça o consumo adequado de alimentos que equilibrarão os teus hormônios e a tua insulina. Então, uma alimentação de baixo índice glicêmico, com bastante fibra, ela mantém os seus hormônios, a liberação dos seus hormônios mais estável e cuide da sua saúde. Porque cuidando da sua saúde e da saúde do seu parceiro, isso é afrodisíaco. E vamos ser bem sinceros, olha, eu posso falar isso porque eu já troquei tanto de marido que eu tenho domínio nesse assunto. Não esquenta com bobagem. Quando eu vejo a menina que está ali na minha frente dizendo assim, mas ele vai para o futebol com os amigos. Que ótimo! Enquanto ele vai para o futebol com os amigos, vá para o bar com as suas amigas bater papo, vai tomar um café, vai arejar. Sabe por quê? Porque a melhor maneira da gente manter a libido e ser afrodisíaco é reconhecer o outro como um parceiro e reconhecer a si mesmo como um ser único, integral e feliz. Olha, fantástico, viu? Realmente, nosso tempo acabou. Obrigado a todos vocês. Gente maravilhosa, ó, manda coraçõezinhos, compartilhem essa live e depois assiste de novo, porque a gente tem sempre o que aprender, viu?